Papai está na roça, bem longe. Ela, mamãe foi o quê? Trabalhar. O que você está querendo dizer com essa música? É nós. E é bom você me respeitar, senão a cuca vem pegar. Você está percebendo que essa pessoa que cantou essa música não é você, porque você está na roça. Não é a mamãe, porque mamãe está o quê? Trabalhando. É quem você contratou para cuidar dos seus filhos. Por isso que na hora de escolher uma escola, você não escolhe só pelo conteúdo. O conteúdo é importante? É. A segurança é importante. Tudo que foi dito aqui é importante? É. Mas o que é mais importante na hora de escolher uma escola são os princípios e os valores que estão por trás. Porque a história que será contada na escola, na sua ausência para os seus filhos, tem a ver com o princípio e valor que aquela escola carrega. Então analisa o princípio e valor. Porque vamos lá, gente, se eu for comparar segurança com segurança, vamos lá, de 10 escolas, umas 9 tem, é ou não é? Então não é só por isso. Agora, e se eu faço diferente em casa, pode gerar uma confusão também? Pode. Então educar os filhos é uma tarefa muito importante. Eu gosto de usar uma frase que eu ouço muito dos meus clientes. Os clientes falam assim: mas meu filho é muito difícil. Eu digo: não, seu filho não é difícil. Ele exige de você uma habilidade que você não tem. Seu filho não é difícil, ele só está querendo que você o ensine. E eu estou falando isso porque eu tenho 2 filhos, o Davi de 17, a Sofia de 11. E tudo que eu falo sobre educação de filhos hoje não tem relação nenhuma com a experiência que eu tenho com eles. É a experiência que eu tenho com os meus clientes adultos. Gente, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Está fazendo microfonia para vocês? Será que é meu lugar? Não. Alguém da técnica aí pode me dar dica, viu? Se eu estiver fazendo errado, segurando errado. Tem que falar assim mais perto também, me avisa, tá? Segurar mais próximo? Isso, perfeito. Onde é que eu estava? Davi e Sofia. Davi tem 17, Sofia tem 11 anos. Eu errei com eles? Errei. A gente não é perfeito, a gente precisa ser honesto. Nossos filhos não querem pais perfeitos, eles querem pais honesto. O honesto não é aquele que não erra, é aquele que quando erra reconhece que errou, é rápido em corrigir, rápido em perdoar, rápido em pedir perdão. E uma criança, quando perdoa, gente, o perdão gera consequências imediatas, é ou não é? Você perde a paciência com seus filhos, aí você exagera com ele, aí você vai lá e pede perdão. Quanto tempo demora para ele falar: brinca comigo, dorme comigo, faz algo comigo? Com quem que ele está falando? Com alguém que acabou de agredi-lo por palavras ou com outras coisas. Quanto tempo demora para uma criança viver plenamente o perdão? É imediato. Então o perdão de uma criança, ele é intencional, aquele coração puro. Só que essa pureza de coração também permite que ela aceite tudo que é dito. Exemplo: nunca converse com um estranho. Essa é uma orientação boa ou ruim? Pode falar, gente, sem medo de errar. Isso, vira para a pessoa do lado e fala assim: é ruim, é ruim, é ruim. Fala para a pessoa do lado: é ruim. É ruim, gente. Vamos lá? 35 anos depois, você tem 35 anos, você precisa fazer networking. Networking é conhecer alguém que você não conhece. Quem é esse alguém? Um estranho. O que sua mãe disse? Nunca converse com um estranho. Você tem dificuldade em fazer networking. O que a sua mãe disse foi totalmente errado. O que ela tinha que ter falado é: nunca converse com alguém que você não conhece e não tiver outra pessoa que você conhece junto com você. Seu filho não é difícil, é você que não aprendeu a ser pai e nem a ser mãe. Tudo bem, gente? Posso continuar ou eu estou batendo demais? Está batendo, mas pode continuar. Isso não acontece aqui em Volta Redonda, entendeu, gente? Dá um high five na pessoa do lado e fala assim: você não faz isso, você é santidade. Fala. High five é bater na mão, gente, faz aí. Todo mundo tem que bater na mão, senão não continua a palestra. Quem não bater na hora que eu pedir para bater, eu estou olhando, eu vou chamar aqui na frente e vai bater aqui em cima. Vamos lá, dá um high five e fala: santidade. Vamos a uma outra frase que é comum lá no Afeganistão. Lá os pais no Afeganistão são terríveis, tá? O não eu já tenho. Já viu essa frase? Eu tenho um amigo que ele fala assim: o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Tá, quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Ele disse que eles poderiam fazer qualquer coisa, menos o quê? Uma coisa: comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela você comer, você o quê? Morrerá. De tudo que Deus disse, quantos nãos Deus disse? Um só. Então nós nascemos com um sim ou com um não?
Nós nascemos com o sim, eu já tenho o sim. Agora vamos para o direito. Quem aqui é formado em direito? Levanta a mão. Advogado, bacharel em direito. Quando você comete um crime, você só pode ser punido por esse crime se ele está escrito, se ele está detalhado, se ele foi tipificado em uma legislação. Você não pode ser punido por um crime que não foi tipificado, ou seja, aquele crime não existe na legislação, você não pode ser punido. Mas se é um crime, depois que você cometeu, ele será tipificado, e todas as pessoas que cometerem o crime depois que ele foi tipificado, serão punidas por ele. Significa que o não precisa ser dito, o sim eu já tenho, o não tem que ser avisado. Agora você está dirigindo seu carro em uma cidade, você não sabe onde estacionar, você não sabe se pode virar à direita ou à esquerda. O que você faz? Olha para o quê? Para as placas. Para saber se pode ou não virar para a direita, tem que ter uma placa dizendo que não pode. Se não tiver uma placa dizendo que não pode, é porque pode. Então o não tem que ser avisado, porque você já tem o quê? O sim, mas você sabe disso. Por que você não fala isso para o seu filho? Faz assim para a pessoa do lado. Quando você quer estacionar o carro, tem que ter uma placa dizendo proibido estacionar. Se não tiver uma placa dizendo proibido estacionar, é porque pode estacionar, porque você já tem o sim, e o não tem que ser avisado. Então o sim eu já tenho, eu não tenho o não. Então você ensinou errado, você vive errado e ensina do outro jeito. Tá claro até aqui, gente? Aí um dia eu levo meu filho e minha filha para o supermercado, e aí o Davi já era maiorzinho, devia ter hoje, Davi 17. Davi hoje está realizando um sonho, fazendo ensino médio nos Estados Unidos. A Sofia mora com a gente, o Davi já está morando lá, com uma outra família americana, aquela coisa toda. E aí o Davi tinha seus 12, 13 anos, a Sofia tinha menos. E aí eu fui para o supermercado. Quando eu chego no supermercado, tem uma cama elástica à venda, e para o supermercado vender, ele deixa lá pronto para as crianças o quê? Brincarem, pularem. A Sofia virou para mim e falou assim: papai, posso pular? Eu falei assim: filha, deixa eu aproveitar e te ensinar uma coisa. Enquanto não existir uma placa dizendo que não pode, é porque pode. Então se não tem placa dizendo que não pode, filha, nem pergunta, vai. Ela falou assim: papai, e se a placa foi tirada por engano? Você não pode ser punido porque você foi na inocência. Entendeu, filha? Pode ir. A Sofia foi. No que a Sofia foi, o Davi maiorzinho fez assim, gente, abaixou os ombros. Sinal de alegria ou tristeza? Tristeza. Eu falei: filho, o que foi? Ele falou assim: na minha época eu não pude pular. Só que eu, na hora ali, nem me toquei. Quando ele falou na minha época eu não pude pular, eu falei: quem que não deixou você pular, Davi? Ele virou para mim e falou o quê? Você. Eu falei: o que eu falei para você? Você disse, papai, que para pular tinha que ter uma placa dizendo que podia. Ou seja, com Davi eu ensinei o que, gente? O contrário. Aí eu aproveitei e falei: Davi, você perdoa o papai? Porque quando você nasceu, o papai tinha a mente de escassez, e hoje o papai tem a mente de abundância. E na mente de abundância as possibilidades são maiores. Na mente de escassez eu tenho menos possibilidades. Na mente de abundância eu nasci com o sim. Na mente de escassez eu nasci com o quê? Com o não. Então o papai só foi entender isso depois, filho. Então o papai verdadeiramente errou com você. Você perdoa o papai? Você, claro, papai, claro que te perdoa. Aí eu falei assim: então aproveita, filho, vai lá e pula. Ele virou para mim e falou assim: não faz mais sentido, papai. Eu perdi o time. Você pode corrigir o seu erro com seu filho, mas se você demorar para corrigir, seu filho vai perder o quê? O time. Eu não gostaria que você tivesse essa lembrança que eu tenho, de permitir que a minha filha acredite que ela pode pular e o meu filho perdeu a oportunidade de pular. Mas ele pode pular a qualquer hora. Pode não, pode não. Mas eu posso fazer o que eu quiser a qualquer hora. Pode não, desgraça, não pode. Desgraça não é palavrão, é uma palavra que diz que você é uma pessoa desprovida de graça, ok? Vira para a pessoa do lado e fala assim: deixa ser besta. Tudo bem, gente? Então eu preciso educar dando a eles estímulos certos. Agora, do 0 aos 13 anos, a criança aceita todo e qualquer o quê? Estímulo. Nosso cérebro é extremamente poderoso e altamente sugestionável. Ele acredita na história que a gente conta para ele.
E uma história contada por uma criança é uma história contada onde a criança não tem condições nenhuma de dar a essa história um significado diferente daquilo que foi dito. Então você está lá em casa discutindo com o seu marido, o que o seu filho está vendo? Um ambiente de insegurança. Aí ele cresce, 30, 40 anos depois, ele se torna uma pessoa dependente emocionalmente. Por quê? A maior origem da dependência emocional vem do ambiente familiar onde a criança cresceu, recebendo estímulos de superproteção ou insegurança. Um adulto dependente emocionalmente, ele provavelmente foi uma criança onde os pais brigavam na frente dele, ou ele era super protegido por um dos dois, ou dos dois. Quer um exemplo? Tem lugares do mundo onde as mães cansadas, os pais cansados, viram para o outro e falam assim: um dia eu vou embora dessa casa, um dia eu vou morrer. Gente, é endemoniada. Demônio é controladores da mente, tá? Você precisa estudar um pouco de etimologia. Tem algo controlando a mente dessa mãe. Vira para a pessoa e fala assim: graças a Deus a gente não faz isso. Dá um raiva. Já se viu, né? Volta redonda, fazer. Que isso? Aqui é só santidade. Vai lá, dá um raiva na santidade. Que santidade? Um dia eu vou morrer se você não dá valor para mim. Aí a criança está crescendo ouvindo isso. Ela percebe que aquela pessoa que cuida dela está dizendo que um dia vai embora. Vai embora, gente. É a ordem natural das coisas. Mas isso foi dito no momento em que a criança não tinha habilidade emocional para entender. Então ela cresceu acreditando que seria o quê? Largada, deixada. Ambiente de insegurança, cresceu dependente emocionalmente. A dependência emocional ela pode ser ativa ou ela pode ser passiva. A dependência emocional ativa é quando eu acho que eu dependo dos outros. A dependência emocional passiva é quando eu acho que os outros dependem de mim. E quando eu tenho uma dependência emocional passiva, eu acabo me tornando na minha vida profissional uma pessoa centralizadora. Você entendeu o seu chefe centralizador? Foi uma criança que viu papai e mamãe brigar. Aí você está assim: graças a Deus eu nunca briguei com meu marido na frente dos meus filhos. É muito sem noção. É muito sem noção. É muito, não é pouco não. Por quê? Porque vamos lá, gente, a gente está dormindo, presta atenção. Aí as crianças acordam no meio da noite. Acontece? Tem uma certa idade que eles vão para o nosso quarto, é ou não é? A gente quer que eles vão para lá? Não quer não, não quer. Só que eles vêm, gente, meio que um réptil. Eles vêm, é ou não é? Aí eles levantam, mas eles levantam com aquele cabelo tudo enrolado em cima da gente. A gente tá no meio da noite, eles cutucam a gente fala: meu! É assim ou não é? Você já percebeu que aquela criança, ela vai sempre do mesmo lado da cama? Ela nunca vai do lado do pai ou da mãe que vai dizer o quê? Sai daqui! Ela vai do lado daquele que diz assim: o que aconteceu? Gente, seu filho já fez uma leitura emocional de quem você é. Ele já sabe se você é racional ou você é emocional. Essa é uma leitura extremamente difícil de ser feita. Seu filho já fez isso, a prova disso é que ele sempre vai do mesmo lado da cama. Isso já aconteceu lá em casa. Eu troquei de lado de cama com a minha esposa. Gente, é raro um casal trocar de lado. Quando a gente casa, a gente fala assim: quando eu casar não vai ter lado. Isso é lenda, vai ter lado sim. Quando eu casar eu vou dormir abraçado a noite inteira. Vai não, dá cãibra. Quando eu casar, vou beijar minha esposa todos os dias. Vai, 6 meses depois o beijo é no vento. Boa noite, eu amo, eu dormi. Você tá rindo porque você tá no beijo do vento. Você se identifica. A gente ri com a desgraça. É legal, porque a gente ri achando que os outros vão falar: ela não vive isso. Você riu, vive. Claro que vive. Cala a boca. Aí, gente, eu troquei de lado. Eu não sei por que eu fui dormir mais cedo, mudei de lado. A minha esposa foi dormir do outro lado da cama. A Sofia acordou no meio da noite, foi do lado da Ana Paula. E eu ouvi que ela estava chegando. Quando ela viu que era a Ana Paula, ela voltou e foi pro outro lado da cama. Porque ela sabia que a Ana Paula ia falar o quê? Sai daqui, volta para sua cama. Uma pessoa mais o quê? Racional. Se o seu filho consegue fazer essa leitura de você, ele sabe que você está triste depois que você conversou com seu marido. Eu não briguei com meu marido na frente do meu filho. E seu filho sabe que você brigou. Eu vou contar aqui usando alguns códigos, porque tem criança, ok, gente? Para não ter que falar coisas que as crianças não podem ouvir. Mas sabe aquilo que acontece no casamento? No caso de vocês, esporadicamente? Sabe.
ficou na hora, aqui na frente aqui tá muito esporádico, tá vendo? Aqui foi gargalhada assim. Você viu que a criança não entendeu o que é e você entendeu. É pra chorar, tá? Não é pra rir não. Isso é desgraça, não é? Aí, eu tive uma cliente, presta atenção, eu tive uma cliente que ela só fazia isso uma vez a cada 2 meses. E fingia o ápice. Vocês entenderam, gente? Ok. Posso continuar nesse tom que tá legal pra criança? Não tá sacando nada, né? Aí, ela casou, fazia isso uma vez a cada 2 meses e fingia que gostava, que era bom. Gente, isso é péssimo, não é? Isso é uma tortura, um relacionamento que não faz sentido. Por quê? Porque ela cresceu num ambiente onde papai e mamãe conversavam no quarto. Na cabeça dela conversava, a gente sabia que não era conversa, né? Ela não sabia o que acontecia no quarto, não sabia. Mas ela sabia que a mamãe saía do quarto todas as vezes que ia para o quarto, quando saía, saía triste. Simples saber se está triste. Ela não sabia o que acontecia no quarto, mas sabia que mamãe saía do quarto triste. Um dia entende o que acontece no quarto? Lembra quando você entendeu que você falou assim: não, minha mãe não faz isso, meu pai não faz isso, minha mãe. Lembra disso? Não. E hoje quem não faz é você, né? Gente, quando for essa hora, não ri, faz de conta que você não entendeu. Pode ser? Deixa eu ensinar vocês a disfarçarem assim. Quando eu falar essas coisas, você fala: ele está falando do quê? Faz cara de que não está entendendo. Pronto. Essa menina, sem perceber, juntou esses 2 estímulos. É uma verdade? Não sei, pode ser que não seja. Mas a mente dela associou que lá no quarto acontece algo bom ou ruim? Ruim, casou. Agora vai acontecer algo no quarto, vai ou não vai? Aí aparece uma neurocientista chamada Lisa Feldman, americana, que tem um livro chamado Como São Feitas Suas Emoções. E eu dou o nome dela porque para mim ela é a pessoa que explica de forma mais didática, tá? Não é um conceito novo, é um conceito antigo, mas a explicação dela para mim foi a mais fácil que eu tive para eu mesmo entender. Ela diz o seguinte: quando nós estamos no presente, diante de um desafio, diante de uma escolha, diante de uma experiência, nosso cérebro vai ao passado buscar histórias semelhantes para dar para aquilo que nós estamos vivendo um significado. Então agora o marido procura a menina. A mente dela vai aonde? Ao passado, e busca uma história semelhante, verdadeira ou não, para ela foi aquela história que ela viveu. Ela nunca se relacionou sexualmente, mas ela viu aquilo que a mente dela achou que estava acontecendo no quarto e era ruim. Agora o cérebro dela diz: vai acontecer algo igual aconteceu com a sua mãe, e é ruim, se protege. E aí o cérebro começa a ter alternativas para se proteger. E aí eu não posso usar os nomes aqui, porque são nomes de doenças que seu filho vai perguntar o que é, e se ele veio para cá, aí não pode ouvir na hora errada. Aí vem um monte de patologia, um monte de resistência, coisas que acontecem, dor, nojo e outras coisas mais que vão impedir essa mulher de se conectar com o marido do jeito que deveria. Por quê? Por causa da experiência do passado. O que a mamãe falou? Parece que nada, né? Mas quando a mamãe saiu do quarto triste, ela falou o quê? Ela falou tudo. Então, gente, a criança dos 0 aos 13 anos, na escola, na rua, na igreja, em casa, ela está captando o quê? Tudo. Tem como ser perfeito? Não, mas tem como ser honesto. Você precisa escolher uma escola honesta. Você precisa ser um pai honesto. Você precisa ser uma mãe honesta. Mas perfeito você não vai ser. Só que o que eu quero mostrar para você é que tudo que eu falo hoje de educação de filhos não é a partir das crianças, é a partir dos adultos que não tiveram pais que conseguiram corrigir.